partir de agora a aula está sendo gravada e, como sempre, eu advirto a vocês, quem não quiser aparecer no vídeo pode desabilitar a webcam, porque a gravação é necessária para os alunos que não estiveram presentes no ao vivo aqui, tá? Então deixa só eu apresentar o slide aqui a vocês e a gente já começa. Apareceu aí para vocês o slide das servidões? Sim. Beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a aula, como sempre, vocês já sabem disso, podem me interromper habilitando o áudio de vocês, podem deixar o microfone no mudo enquanto só eu estiver falando, mas se quiserem fazer uma pergunta, pode tirar o mudo e fazer a pergunta, tá? Ou pode fazer a pergunta pelo chat também. Eu vou ficar acompanhando o chat e aí a gente mantém este padrão, tá? Ou faz a pergunta por áudio, ou faz pelo chat, ok? Vamos falar das servidões. Só para vocês se situarem, eu continuo falando de direitos reais, ou seja, os direitos reais são aquele ramo do direito que estuda a relação entre as pessoas e os objetos, as coisas apropriáveis, as coisas que o ser humano pode ter direitos sobre elas, tá? São esses exatamente os direitos reais, tá? A gente já falou de posse, propriedade e dos direitos de vizinhança, dentro do estudo dos direitos reais. Agora a gente vai falar das servidões. Os direitos reais é o ramo do direito que mais tem a ver com a profissão do engenheiro, porque vocês lidam com esse tipo de situação a partir do momento que vocês trabalham diretamente sobre esses bens apropriáveis, que são os bens imóveis, né? Então, normalmente vocês lidam com a propriedade, lidam com a posse, lidam com a construção. O direito de vizinhança para vocês é muito importante saber a respeito. Então, a aula anterior a essa, as duas aulas anteriores a essa aqui, são importantíssimas para a profissão de vocês. Agora a gente vai falar sobre servidões. Eu imagino que em uma ou duas aulas a gente consegue concluir esse assunto, tá ok? Esse slide especificamente, ou seja, a partir desta aula, não vai cair na primeira prova, vai cair na segunda, tudo bem? Então não é por isso que vocês não vão prestar atenção, não é por isso que vocês não vão estudar oportunamente este material. Mas para a primeira prova vai ser até a última aula anterior a essa, direitos de vizinhança. Tudo bem? Bom, quem chegou agora e ainda não foi cumprimentado, muito boa noite. É sempre um prazer estar com vocês, tá? A gente sente saudade da aula presencial, mas, de qualquer forma, é sempre um prazer estar junto de vocês. Ok? Deixa eu só verificar o porquê que está aparecendo essa barra de menu do Windows aí no slide que eu estou projetando para vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Acho que sumiu, né? Sumiu. Como é que está o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então vamos continuar. Vamos falar então de servidões. Começando pelo conceito de servidões, que é um direito real, voluntariamente imposto a um prédio, que é o serviente, em favor de outro prédio, que é o dominante, em virtude do qual o proprietário do prédio serviente perde o exercício de alguns direitos dominiais sobre o seu prédio ou tolera
que dele se utilize o proprietário do segundo, tornando este segundo prédio, que é o dominante, mais útil. Nossa, professor, ficou absurdamente difícil de entender. Não tem problema, vou explicar. Então vamos lá. Servidões, conceito de servidões. Primeiro, é um direito real, ou seja, está inserido dentro desse ramo do direito que a gente está estudando agora, que é os direitos reais. Voluntariamente imposto, ou seja, estabelecido pela manifestação de vontade dos envolvidos e não pela lei, ok? Vocês viram que a passagem forçada, por exemplo, é imposto pela lei, quando um prédio fica encravado e deixa de ter acesso à via pública. Tá? Ali está escrito na lei que aquele cara que ficou encravado e sem acesso à via pública vai ter direito de passar pelo prédio que melhor puder fornecer essa passagem forçada mediante a indenização correspondente. Certo? Então, nesse caso da passagem forçada, que não é servidão, a imposição é da lei. A servidão não. Ele é imposto por vontade, ou seja, ele nasce de uma manifestação de vontade, de um negócio jurídico, que pode ser um testamento, pode ser um contrato, normalmente é um contrato, certo? Então, através deste contrato, o dono do prédio dominante paga uma indenização para o dono do prédio serviente, um valor combinado pelos dois, e aí o dono do prédio serviente assume para com o dono do prédio dominante que o prédio serviente vai ser onerado com uma vantagem para o prédio dominante. Essa vantagem vai poder ser uma passagem, vai poder ser fornecimento de água, vai poder ser direito de pastar o gado do prédio dominante dentro do prédio serviente. E a maior característica da servidão é que pode mudar à vontade o proprietário do prédio dominante, pode mudar à vontade o proprietário do prédio serviente, porque este direito real adere aos imóveis. Então, quem quer que seja o dono do dominante vai continuar tendo esse direito sobre o prédio serviente, e quem quer que seja o dono do serviente vai continuar sendo obrigado a tolerar esta desvantagem que favorece ao dominante, ok? Tornando este mais útil, última frase aí do conceito, ou seja, a servidão ela melhora o uso do prédio dominante e impõe como é que eu vou dizer? Um gravame ao prédio serviente, certo? Então, a partir do momento que se institui a servidão, o prédio serviente tem que tolerar algo em favor do prédio dominante. Entendido? No Código Civil, existe um título específico dedicado ao estudo das servidões, que está nos artigos 1378 até 1389. O 1378 está dizendo o seguinte: a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Então, vamos analisar o artigo 1378. Primeiro, utilidade para o dominante, gravame para o serviente. Vamos supor que seja uma servidão de fornecimento de água. O dominante, nesse caso, precisa da água do serviente. Então, quando se faz o contrato, o que acontece?
tem uma indenização, tá? O dominante paga para usar da água que é abundante no prédio serviente. A partir de então, e que a servidão é instituída pelo contrato nesse caso, e levada a registro na matrícula dos dois imóveis no cartório de registro de imóveis, isso adere aos prédios de forma que não abandone eles mais, certo? Então, o que vai acontecer? Mesmo que o serviente venda o seu imóvel, quem comprar, quando viu lá a certidão do cartório, viu que tinha um gravame, viu que tinha uma servidão de fornecer água para o prédio dominante, certo? E o prédio dominante, não importa quem compre, se mudar o dono, quem comprar vai continuar tendo o direito de pegar água no prédio serviente. Porque o direito ele não vai embora com as pessoas, ele não adere às pessoas. Os direitos obrigacionais aderem às pessoas. Os direitos reais aderem à coisa. Então, mesmo havendo a troca de proprietários do imóvel, o direito vai permanecer aderido, colado ao imóvel, tá certo? Então, utilidade e gravame, vocês entenderam. Pertence a diverso dono. Isso significa que para continuar valendo uma servidão, primeiro, o dono do dominante tem que ser diferente do dono do serviente, o que significa que, eventualmente, se o dono do prédio dominante comprar o prédio serviente, e aí ficar sendo dono dos dois, extingue-se a servidão. Da mesma forma, não se pode instituir servidão entre dois prédios do mesmo dono. No máximo, institui-se a servidão por testamento quando você vai desmembrar um prédio em dois. E cada um desses desmembrados, vai pertencer a um dono diferente. Certo? Então, se você, por testamento, para quando você morrer, deixou uma fazenda dividida em duas partes, metade dessa fazenda vai para o Tício, a outra metade vai para o Mévio, você pode instituir no mesmo testamento que mandou dividir a fazenda em dois, metade para o Tício, metade para o Mévio, você pode instituir uma servidão do prédio do Tício para o prédio do Mévio. Ok? Por que você faria isso? Você faria, por exemplo, se o Tício e o Mévio fossem seus filhos, você gostasse igual dos dois, mas a metade que está ficando para o Tício tem água, a metade que está ficando para o Mévio não tem água. Então você quer que todas as duas tenham acesso à irrigação. Então você cria uma servidão, por exemplo, de fornecimento de água. Você pode criar uma servidão de passagem, tá? Não é só a servidão, na verdade, você pode instituir para qualquer coisa. O exemplo da servidão de passagem, a gente até já falou dela no capítulo anterior, para exemplificar, para diferenciar passagem forçada de servidão de passagem. A passagem forçada, ela existe quando o prédio está encravado e não tem nenhum acesso à via pública. Ficou impossível, a não ser de helicóptero, chegar lá no prédio. A servidão, ela cabe quando o prédio tem acesso à via pública, mas esse acesso é inadequado, ele é inconveniente para esse dono e ele quer um acesso melhor. Certo? Por exemplo, o acesso que você tem dá para uma estrada que não é interessante para você. Você quer um acesso para uma estrada que é asfaltada. E para chegar nessa estrada asfaltada, você tem que passar no terreno do outro. Então, aí você contrata com ele uma servidão de passagem e, através dessa servidão, ele vai receber um valor que vai ser determinado por esse contrato e, mediante o pagamento deste valor, celebração do contrato e depois o registro
deste contrato nos cartórios de registro de imóveis, onde estão a matrícula dos dois imóveis, isso vai aderir aos imóveis, de forma que quem quer que seja o dono do imóvel dominante vai ter direito de passar pelo imóvel serviente, não importa quem seja o dono do imóvel serviente. Toda vez que eu falo prédio aqui, eu estou me referindo a imóvel, tá, gente? Então, pode ser fazenda, pode ser sítio, pode ser imóvel urbano, etc. Tá? No direito, usa-se a palavra prédio não só para edificação, um edifício, tá? Mas para imóvel de uma forma geral. Então, instituiu-se a servidão, tá? O dominante vai ter essa vantagem sobre o serviente. Ah, professor, mas por que alguém faria isso? Acabei de dizer, por dinheiro. A pessoa faz a servidão com o seu vizinho, confinante, quem quer que seja, em virtude de ter recebido um valor pela instituição dessa servidão. Bom, como eu disse, o dono do prédio dominante não pode ser o mesmo dono do prédio serviente. Se for o mesmo, extingue-se a servidão. Vocês vão ver isso no final dessa aula. Tá? Constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou seja, contrato, ou por testamento. No exemplo que eu acabei de dar. Tá? Tiburcio está lá no final da vida dele, tem uma fazenda, tem 2 filhos, Tício e Mévio. Ele quer deixar a fazenda para os 2. Mas como o valor do prédio A supera o valor do prédio B, que está dividindo a fazenda do mesmo tamanho, e um tem mais água do que o outro, ou um tem água e o outro não tem, ele estabelece uma servidão, em que um vai ser obrigado a fornecer água para o outro. Tá certo? Observe que quando esses 2 pedaços de fazenda eram uma fazenda só que pertencia a Tiburcio, ele não podia criar uma servidão ali. Somente no testamento que desmembra essa fazenda em 2, pertencendo uma ao Tício, que é um filho, e a outra ao Mévio, que é o outro filho, ou seja, pessoas diferentes, é que pode-se criar uma servidão. Porque um dos requisitos do artigo 1378 é que os donos do dominante e do serviente sejam pessoas diferentes. Este documento que institui a servidão tem que ser levado a registro no cartório de registro de imóveis e averbado na matrícula dos imóveis. Certinho? Se tiver dúvida, me para, tá? Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de 20 anos. Este artigo está dizendo que é possível se adquirir a servidão sobre outro imóvel por usucapião. O que seria a usucapião da servidão nesse caso? Vamos dar um exemplo da servidão de passagem, tá? Porque a servidão de passagem ela é aparente. Não tem como você passar por debaixo da terra ou sem ser visto dentro do imóvel de outra pessoa. Então, ela é uma servidão aparente e se encaixa no artigo 1379. Você está utilizando uma passagem no terreno de alguém. Não foi instituída nenhuma servidão, certo? Não foi registrada, etc. E aí você continua usando esta servidão de passagem, ou seja, você continua usando essa passagem no imóvel do seu vizinho por mais de 20 anos, ok? Quando você inteirou 20 anos usando essa passagem, você tem que comprovar isto, esse exercício da posse, né, da servidão durante 20 anos, ou seja, você passou lá durante 20 anos, existem pessoas que provam isso, você vai entrar na justiça e vai pedir para que o juiz considere que você usucapiou
a servidão, ou seja, você adquiriu uma servidão de passagem no imóvel do outro por uso capião. Sem justo título, 20 anos. Com justo título, 10 anos. O que seria um justo título? Por exemplo, um contrato que institui a servidão e que não foi levado a registro. Se não foi levado a registro, a servidão não se tornou pública, não criou vínculo entre as partes e não foi instituída de verdade. Mas a pessoa tinha um título que lhe permitia utilizar aquilo. E aquilo foi sendo tolerado pelo filho do cara, depois da morte dele, por exemplo. E aí o que aconteceu? Depois de 10 anos utilizando mais um título que dava a ele uma posse legítima daquela servidão, ele adquire, por uso capião, aquela servidão. E aí vai pedir ao juiz que reconheça que aconteceu essa uso capião e vai levar a sentença do juiz que reconhecer a uso capião para o cartório para registrá-la. Alguma dúvida até aqui? Pode fazer no chat a pergunta ou ligar o microfone para perguntar. Bom, já que ninguém está perguntando, vamos seguir em frente. Requisitos da servidão. Primeiro, existência de um encargo, que pode consistir numa obrigação de tolerar um ato, não praticar algo por parte do possuidor do prédio serviente, né? Uma servidão que obriga a fornecer água, uma servidão que obriga a fornecer pasto, etc, etc, etc. Tá? Qualquer vantagem para o dominante que constitua no encargo para o serviente pode funcionar como uma servidão. 2, segundo requisito, incidência num prédio para beneficiar outro prédio. Tá? Então, onera um, prejudica um, agrava a situação de um para ser uma vantagem para o outro. Terceiro, a propriedade destes prédios devem ser de pessoas diferentes, diversas. Se o cara que é dono do prédio dominante for o mesmo cara que é dono do prédio serviente, extinguiu-se a servidão. Não existe mais servidão ali, tá? Não se devem confundir servidões com direito de vizinhança, nem com usufruto. O direito de vizinhança são aqueles direitos que limitam o uso da propriedade para não incomodar o vizinho, que a gente estudou no capítulo anterior. O usufruto é o direito de usar o imóvel que pertence a outra pessoa, mas é um direito estabelecido por contrato, certo? Então, é um direito ligado às pessoas, que não aderem ao imóvel. É bom que se diga. Então, por exemplo, Tício transferiu um imóvel para seu filho Mévio, mas estabeleceu em seu favor, nessa transferência, que ele teria direito de usufruto do imóvel vitalício, ou seja, o Tício vai poder usar o imóvel de Mévio para sempre, enquanto estiver vivo, ok? Vamos supor que Tício não queira mais usar este imóvel, então, vamos supor que Tício morreu. Não continua vigente a servidão, o usufruto, acabou. Se o titular de um imóvel que tem servidão, ou seja, que é um imóvel serviente, morrer, o seu herdeiro tem que suportar o encargo. E quem é que for o dono daquele... Aquilo permanece, porque adere ao imóvel, não adere à pessoa. O usufruto adere à pessoa, é um direito obrigacional, ok? Afeta o bem, mas adere à pessoa de Tício. Se Tício estabeleceu um usufruto vitalício para si, naquele imóvel que ele transferiu para o nome de Mévio, que é seu filho, enquanto ele viver, ele tem direito de morar lá, de usar. Entretanto, se ele morrer, acabou. Acabou.
certo? Então, funciona mais ou menos assim. Então, não pode confundir servidão com direito de vizinhança, nem com usufruto. São coisas diferentes. Vamos lá. Finalidade das servidões. Proporcionar uma vantagem para melhorar o uso do prédio dominante e quem suporta essa vantagem, que acaba sendo uma desvantagem, é o prédio serviente. Tá? Então, é uma vantagem para o dominante e uma desvantagem para o serviente. Ah, professor, mas por que eu aceitaria isso? Eu acabei de dizer, por dinheiro, tá? Então, eu quero uma passagem melhor. Para ter essa passagem melhor, eu tenho que passar sobre o seu terreno. Eu te pago. Faço um contrato com você em que eu vou te pagar X para ter direito a uma servidão de passagem sobre o seu imóvel. A partir do momento que você recebeu a indenização, e constituiu a servidão, acabou, eu vou ter direito de passar ali. Às vezes, essa passagem é no meio de um terreno que ficava cheio de mato, que você nem usava aquilo ali, né? Então, você recebe um dinheiro e aquela desvantagem nem é tão desvantagem assim. Ok? Bom, óbvio que uma servidão valoriza o prédio dominante e desvaloriza o serviente. Porque se você for comprar um imóvel e perceber que tem uma servidão e ele é serviente, você vai ver, ó, eu tenho que tolerar alguma coisa aqui, deixa eu ver o que é. Pô, velho, mas que trem chato, eu vou ter que tolerar isso aí? Então, normalmente, na hora que você vai comprar um imóvel que é serviente, você já vai abater o que você acha que isso desvaloriza o imóvel no preço de compra. Da mesma forma que se você vai comprar um imóvel que é dominante, você já vai saber que aquela vantagem proporcionada valoriza este imóvel. Tudo bem? A servidão adere à coisa. É um direito real, comportando-se desta forma como um direito que segue a coisa e não segue o dono da coisa. Este dono pode morrer, este dono pode vender a coisa para outra pessoa, que a servidão continua com a coisa. Todo mundo está entendendo até aqui? Estão tão calados? Beleza, só a Nayara que responde. Aí o Tiago respondeu também. Muito obrigado. Tá, Miriam, Ana Luísa, é isso aí. Bom saber que vocês estão acordados. Tudo bem, gente? Então, adere à coisa e não ao dono, ok? Por isso, é um direito real. A obrigação, ela adere à pessoa. Então, se eu tenho um direito obrigacional, vamos dar um exemplo de um direito obrigacional, tá? Eu estabeleço, em favor da Miriam, o direito dela pegar água no meu imóvel durante um mês. É um contrato, é uma relação obrigacional minha com ela. Está estabelecido neste contrato que não se trata de uma servidão, tá? Que é simplesmente uma obrigação minha de fornecer água para ela durante um mês. Se eu vender o imóvel nesse tempo, eu posso ter que pagar multa para ela, mas vai extinguir esse contrato nosso. Então, fica estabelecido direitinho. Outro tipo de relação obrigacional, aluguel. Estou alugando meu imóvel para outra pessoa. Se eu deixar de ser dono deste imóvel e vender este imóvel para outra pessoa, o inquilino até vai ter o direito de preferência na compra, pelo mesmo valor. Mas não necessariamente ele vai ter como exercer esse direito. E aí ele não exercendo, eu vendi o imóvel, a pessoa vai chegar e vai ocupar o imóvel. E o contrato vai se resolver. Pode ser que eu tenha que pagar a multa pelo fato de não ter respeitado o contrato, mas isso não importa. O que importa é que o contrato ele adere às pessoas e não necessariamente à coisa. O contrato afeta a coisa, mas não adere a ela. Ok?
O maior exemplo de que o direito obrigacional adere à pessoa e não à coisa é que se Tício é locatário do imóvel de Mévio, ou seja, Mévio alugou a casa para Tício, e Tício resolve se mudar e fala assim: ó Tibúrcio, vem morar aqui no meu lugar. Tibúrcio não é locatário, entendeu? Mévio sequer é obrigado a alugar a casa para Tibúrcio, ok? Então, não necessariamente aquele aluguel vai continuar. Extingue o aluguel a partir do momento em que Tício sai fora da casa, ok? Se fosse uma servidão, se houvesse um contrato que estabelecesse uma servidão, aquela servidão se tornaria um direito real e aderiria ao imóvel. Então, Tício podia vender, mudar, sair dali, que continuaria o imóvel tendo a servidão. Princípios fundamentais da servidão, tá? Bom, primeiro, vamos falar, não sei se vocês se lembram, a gente já deve ter mencionado a existência de princípios no direito, e esses princípios são preceitos basilares que orientam o entendimento da lei, né? Então, princípios são como se fossem regras que estão contidas no ordenamento jurídico, estão contidas nas leis de um país e que orientam o intérprete dessas leis sobre qual direção seguir na interpretação. Tá certo? Primeiro, a servidão é uma relação entre prédios. Embora a contiguidade destes prédios, ou seja, um ser vizinho do outro, não seja obrigatório, não é essencial, eles podem ter uma servidão sem serem vizinhos, diga-se de passagem, mas é normal que sejam, porque o prédio serviente tem que oferecer uma vantagem real para o prédio dominante. E normalmente essa vantagem é oferecida através da vizinhança, mas não necessariamente precisa ser vizinho, tá? A servidão não pode recair sobre prédio, isso é o 2, tá? Do próprio titular. A gente acabou de falar isso em um slide anterior aí. O dono do prédio dominante tem que ser pessoa diferente do dono do prédio serviente. Ok? 3. A servidão serve à coisa e adere à coisa e não ao dono da coisa. Então pode mudar à vontade o dono, que não vai mudar a servidão, vai manter a servidão. Tá certo? Então, se a pessoa comprou o imóvel agora, se tem uma servidão registrada em cartório onerando aquele imóvel, ela pode espernear, pode reclamar, pode brigar que aquela servidão vai continuar. Ok? Então, não é porque eu comprei e não participei do contrato que instituiu essa servidão que ela deixa de existir. Por isso que é registrada no cartório de registro de imóveis na matrícula do imóvel, para que o comprador tenha ciência da existência desse direito. Então, quando ele vai fazer a compra, toda vez que você vai comprar uma casa ou qualquer tipo de imóvel, o que você faz? Você vai lá no cartório de registro de imóveis, pede uma certidão de ônus reais do imóvel, reais e obrigacionais, e você verifica se sobre aquele imóvel pesa algum ônus ou contrato ou alguma garantia. Você vendo que está tudo limpo, que está tudo ok, aí você compra tranquilo. Então, se você verificar que você está comprando uma fazenda, você foi no cartório para ver como é que estava aquela situação daquela fazenda e verificou que ali, aquela fazenda é serviente de uma servidão de passagem, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o título que instituiu aquela servidão. De quantos metros de largura é aquela passagem, por onde ela passa. A próxima coisa que você vai fazer é ir lá no imóvel e conferir. Deixa eu ver por onde passa isso, deixa eu ver se isso vai me prejudicar de alguma forma. A terceira coisa é colocar isso no preço, negociar um abatimento no preço pela existência daquela servidão. Porque aquela pessoa que está te vendendo, se for o instituidor da servidão, ele recebeu alguma coisa por ela. Mesmo não sendo o instituidor,
Ele provavelmente conseguiu um abatimento no preço em virtude da existência daquela servidão. Então você vai negociar isso com ele. E você vai decidir, com base nisso tudo que você agora sabe, se quer ou não comprar esse imóvel. Mas deixar de existir a servidão não vai, porque você está comprando o imóvel. Ok? 4. Não se pode de uma servidão constituir outra. Tá? Então vamos dar um exemplo absurdo aqui, mas vamos dar um exemplo. Eu tenho uma servidão de passagem pelo imóvel do meu vizinho. Primeiro, é importante que se diga, aquele pedaço de terra não é da minha propriedade. Eu tenho o direito de passar ali. Então, se eu quiser, por exemplo, construir ali, eu não posso. Tenho direito de passar. A servidão não é de passagem? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a servidão não muda a propriedade do bem. Ela impõe a tolerância de um comportamento. Certo? Então, se a servidão é, por exemplo, de passagem, eu tenho que tolerar que o cara passe lá. E quem é que vai exercer esse direito? Qualquer pessoa que seja o dono do prédio dominante. Ou a família dele, as pessoas que moram lá no prédio dominante, que usam o prédio dominante. Ah, mas eu não gosto do filho daquele cara, eu quero deixar só ele que é o dono. Está em nome dele, então não tem que deixar o filho passar. Não, todas as pessoas que estiverem residindo dentro daquele imóvel, usando aquele imóvel, têm direito de passar pelo seu em virtude da servidão. Agora, não se pode da servidão constituir outra. Então você não pode virar e falar assim, olha, já que eu tenho a passagem por aqui, vamos constituir outra servidão, abrindo outra passagem a partir dessa primeira passagem que é minha. Primeiro, aquele terreno não é seu. Você tem o direito de passar por ali. Então você não pode estabelecer outra servidão a partir daquela. Tá? E também não se tem o direito de aumentar a servidão, a não ser em hipóteses muito específicas. Tá? Muito específicas. Por exemplo, você tem a necessidade de passar de carro ou de moto. Tá? Vamos supor que você tem uma produção de leite e nessa passagem você escoa essa produção de leite. Né? Ali passa uma moto com latões de leite ou uma Fiorino com leite na caçamba. Ocorre que começa a aumentar a sua produção. Você coloca ordenha mecanizada, você coloca tanques de resfriamento, pasteurização, envasamento, e você começa a precisar que passe caminhão. A largura da passagem era 3 metros, então não passava caminhão ali. Não tem largura suficiente para passar o caminhão. O que você estabelece com este aumento da servidão? E a gente vai falar disso nos próximos slides. Nesse caso, em virtude de manter a utilidade dessa servidão, você vai ter direito de aumentá-la, aumentando o valor da indenização, ou seja, pagando mais uma indenização correspondente à fração do aumento para manter a utilidade dessa servidão. Mas você não pode simplesmente aumentá-la, porque você quer, ok? Então começa por aí. E também não tem direito de aumentar para outros prédios. Então você não pode, por exemplo, o dono do prédio A é dominante e o dono do prédio B, perdão, o prédio A é dominante e o prédio B é serviente. Tem uma servidão de passagem pelo prédio B, da qual se serve o prédio A, certo? Aí o A vira para o C e fala assim, aqui, eu tenho uma servidão de passagem no prédio B. Você podia usar também, você me paga e eu amplio para você esta servidão de passagem. Não pode, ok? Como eu disse, não alterou a propriedade do terreno em que está sendo feita a passagem. Então, a obrigação de tolerar a passagem da pessoa não dá àquela pessoa propriedade sobre aquele terreno. Então, por isso, ele não pode ampliar essa servidão para outras pessoas. Tá ok?
Uma vez constituída em benefício de um prédio, ela é inalienável. Não pode ser vendida para outro prédio, ok? Nem alugada, nem transferida. Então, mesmo exemplo, o prédio A é dominante, o prédio B é serviente. O dono do A passa pelo B. É uma servidão de passagem. A não pode vender, alugar, transferir, etc., para C, que é um outro prédio que poderia utilizar aquela passagem por B. Ok? Não é possível. A servidão deve ser constituída de modo expresso pelos proprietários ou por testamento e registrada no cartório. O que eu quero dizer com expresso? Eu quero dizer que não é implícito, que não é nas entrelinhas, que não é dar a entender que, não é, eu quis dizer uma servidão embora não tenha dito. Não, tem que dizer, tá? Tem que dizer que aquele prédio vai constituir uma servidão e que o prédio A vai ser dominante, o prédio B vai ser serviente e que a servidão consiste em pegar água no prédio B ou usar o pasto do prédio B ou transitar pelo prédio B para ter acesso à avenida tal, ok? O trânsito vai ser feito por tal ponto do prédio, ok? Então, não dá para ter uma servidão sem que isso esteja expresso na manifestação de vontade, que é o contrato. Natureza jurídica, como eu disse, é um direito real, que adere à coisa. É um direito real de gozo ou fruição sobre o imóvel da outra pessoa. Então, você vai gozar de quê? De um direito. Que direito? Passar, pegar água, usar o pasto para o seu gado, etc. Tá? Você pode estabelecer qualquer coisa, desde que seja lícita, né? Possível, determinada, né? Autorizada pela lei. Bom, a servidão ela tem caráter acessório, tá? O que significa dizer que a servidão tem caráter acessório? Que ela segue o destino do principal. Quem é o principal aí? É o prédio, ok? Então, a servidão vai existir enquanto existir o prédio. Exemplo. O governo criou uma usina hidrelétrica, tá? Em virtude da construção dessa hidrelétrica, o prédio B, que era serviente do prédio A numa servidão de passagem, foi inundado por água. Porque fez a represa, né? E aí encheu o nível da água e inundou este prédio A, esse prédio B. Inundada a servidão de passagem, extinguiu-se, né? O acessório, que é a servidão, seguiu o destino do principal. O que aconteceu com o prédio principal? Deixou de existir, virou lagoa, ok? Deixando de existir o prédio principal, deixa de existir a servidão. Vocês já ouviram falar num ditado que fala acessório segue o principal? É exatamente isso que quer dizer. Vamos supor que deu um terremoto e abriu o chão e aquilo ali foi engolido pelo chão. Deixou de existir aquele prédio. Deixou de existir a servidão junto com ele, ok? Perpetuidade. A perpetuidade não significa que não pode deixar de existir de hipótese nenhuma. Quando a gente fala que é algo perpétuo, dá a ideia de que é para sempre. Em tese é e em tese não é. Vou explicar o sim e o não. Sim, porque não tem tempo de duração, tá? Não, porque pode se estabelecer um tempo de duração, tá? Se não se estabelecer, vai ser para sempre. Segundo,
Existem formas de se extinguir uma servidão. Eu ainda vou explicar como funciona isso e como que se faz para a extinção de uma servidão. Ok? Então, começa dizendo para vocês que sim e não. Ok? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, onde estamos. Já me localizei. Bom, classificação das servidões. Toda vez que a gente fala em classificação de alguma coisa, a gente tem vários critérios. Os critérios é o que está vermelhinho aqui no slide, tá? Então, quanto à natureza dos prédios, podem ser rústicas ou podem ser urbanas. Também pode chamar de rurais e urbanos, tá? Serão rústicas quando os prédios que são envolvidos são rústicos. Serão urbanas se os prédios forem urbanos, ok? Então, por exemplo, se os dois prédios estão fora do perímetro urbano da cidade, do município, e a servidão é, por exemplo, de tirar a água do prédio vizinho onde tem um poço, uma fonte, ou um rio, ou uma lagoa, é uma servidão rústica, tá? Se há uma servidão de passagem, você tem acesso à Avenida A do seu imóvel, mas você quer também ter um acesso na Avenida B. Então você negocia com o prédio que está atrás de você um beco, uma servidão de passagem que vai ser um beco. Instituída essa servidão de passagem no imóvel urbano, tudo bem, vale, pode ser negociado dessa forma e pode ser registrado uma servidão também no imóvel urbano. Então, não necessariamente vai ser em imóvel rústico, pode ser urbana também, ok? Então, a primeira classificação é rústica ou urbana e vai depender de onde estão os imóveis envolvidos, zona rural ou zona urbana, tá? Um exemplo de servidão que eu ainda não tinha dado está aqui no final desse slide, tá? É uma servidão de não construir acima de determinado andar para não impedir a entrada de luz. Vocês viram que pelo direito de vizinhança você pode construir à vontade, desde que a legislação e os ordenamentos administrativos permitam. Então, se você não tem lei proibindo, não tem norma proibindo, você pode construir. Inclusive tampando a ventilação e a luz do imóvel vizinho. Muita gente fala assim, não, eu comprei este imóvel com vista, ok? E eu não quero perder essa vista. Pô, meu filho, só lamento, se alguém construir um prédio aí na frente da sua vista, você vai perder, ok? A vista, ela não é um direito do dono do prédio. É algo que valoriza o imóvel, se há uma vista, mas não é para sempre e não é um direito que adere ao imóvel. Então, se alguém, respeitando os limites do direito de vizinhança, construir um prédio que tape essa vista, perdeu. Mas você pode não querer perder. E aí o que você faz? Você sabe que aquele lote que está entre você e o mar, por exemplo, pode construir ali e fazer você perder sua vista. Então, o que você vai? Você vai atrás do dono desse lote e fala com ele. Fala, olha, se eu te desse uma indenização correspondente à limitação do uso do seu imóvel, para que você, de agora em diante, só pudesse construir até o segundo andar, para não tapar a vista que eu tenho do meu imóvel. Você constituiria uma servidão comigo? Aí o cara bate o olho no valor que você ofereceu e pensa, estou precisando de dinheiro, os boletos estão tudo vencendo, quero aceitar essa servidão. E aceita. Uma vez que ele aceitou, é criada a servidão. E uma vez criada, da forma que se tem que fazer para criar uma servidão, ou seja, fazer o contrato com a manifestação de vontade expressa dos dois, constar os detalhes no contrato e levar
este contrato para ser registrado no cartório de registro de imóveis, na matrícula dos dois imóveis. Foi feito desse jeito, se foi, constituiu a servidão. E aí esse cara, que não é bobo nem nada, bota esse imóvel à venda. Ele recebeu o dinheiro da indenização, mas ele agora não quer mais morar lá. Botou à venda. Quem vai comprar é que tem que ser esperto o suficiente de ir lá no cartório de registro de imóveis e verificar. Olha, existe uma servidão aqui que impede que se construa nesse prédio acima do segundo andar para não tapar a vista do cara. E aí? Não vai Se fazer ele isso. quiser, Pode perguntar. tipo, cancelar esse negócio antes de ele poder vender, pode a servidão ou não? Oi? Tem isso, tipo, cancelar a servidão, tipo assim, antes dele vender, ou depois que Não. ele tiver feito, não? Eu vou explicar no final desta aula, que provavelmente Hum, vai ser na semana que vem, tá? Como se extingue uma servidão. Mas se não extinguir, vai continuar valendo. Tá certo? Não é a vontade de um só do serviente que vai conseguir cancelar a servidão. Você entendeu? tem. Então, Uhum, o cara que não pode construir, ele é o serviente. Ele está vendendo o imóvel. O cara que comprar da mão dele vai ser serviente também. Ok? O cara não, o prédio é o serviente. Ele vai ter que tolerar isso. Não é a vontade dele que extingue a servidão. Ele não pode extinguir por vontade dele. Então, o que acontece? Na hora que vai comprar, ele vai lá no cartório de registro de imóveis e verifica como é que está a matrícula do imóvel. Aí ele vai verificar lá, opa, tem uma servidão aqui. Que servidão é essa? Não pode construir mais de 2 andares. Ah, realmente, nunca quis construir mais do que 2 andares. Vou usar isso para negociar o preço, ok? Então você vai ter lá no cartório o contrato, vamos supor que o cara recebeu 100 mil reais de indenização. Aí ele vai lá e vira e fala assim, ó, você está vendendo esse imóvel por 500 mil, mas você não tinha me falado que existia essa servidão, então a partir de agora eu só aceito se eu for pagar somente 400 mil. Se você não quiser vender por 400, o negócio está cancelado, a gente não vai fazer. Ok? Então você usa para negociar o preço para você não ser prejudicado. Ah, eu paguei o valor do imóvel como se não existisse a servidão. Porque foi bobo, tem que ir lá e verificar se existe. Tá? Toda vez que você vai comprar um imóvel, você tem que ir lá verificar se não tem nenhum ônus sobre esse imóvel. Ok? Outra questão. Isso aí vai mais de um conselho, que eu já tive que fazer umas 4 ações por conta disso. Tá? Tá vendendo um carro. O que você faz? Vai no cartório com quem está comprando, tá? Recebe o dinheiro dele, vai no cartório com quem está comprando e assina com firma reconhecida, junto com ele também vai assinar o recibo para passar para ele, ok? Antes de entregar esse recibo a ele assinado pelos dois, o que você vai fazer? Vai pedir para o dono do cartório, isso tem nada a ver com servidão, é só conselho para a vida, tá, gente? É porque eu gosto de dar esse conselho porque ajuda. Você vai pedir para o cara do cartório que faz uma cópia autenticada desse recibo assinado por nós dois para mim, preenchido e assinado. Por quê? Você vai pegar essa cópia autenticada, vai na delegacia de trânsito, vai fazer uma comunicação de venda. A partir daí, acabou seu problema com o carro. Você não vai ter problema com multa, você não vai ter problema com imposto. Você só tem que pagar o que aconteceu dali para trás. O que acontecer dali para frente não é responsabilidade sua. Ele pode atropelar alguém no caminho para casa, que você não vai ser responsabilizado, porque a partir daquele momento que você fez a venda, você não é mais dono do imóvel, do automóvel, tá certo? Então é a dica para vocês. Nunca venda um carro sem tirar xerox autenticado do recibo assinado e levar na delegacia para fazer a comunicação de venda, tá ok? Se quiser guardar para você uma cópia, tira duas e deixa uma na delegacia para fazer a comunicação de venda e leva a outra com você. Mas se você fizer a comunicação de venda e eles lançarem lá no sistema da delegacia que aquele imóvel foi vendido para fulano de tal, acabou. Você não vai ter mais problema com aquele imóvel, não, automóvel, veículo. Tá certo? Bom, continuando. Então, entendemos diferença entre servidão rústica e urbana, né? Quanto ao modo de exercício, contínua ou descontínua.
contínua é aquela que permanece mesmo quando a pessoa não está atuando para usá-la. Exemplo, fornecimento de água através de encanamento. Ok? Você precisa ir lá para buscar água? Não. A água vem automaticamente pelo encanamento, pela gravidade ou por bomba, etc. Ok? Você não precisa ir lá naquele imóvel onde está a bomba ou onde está o encanamento para pegar a água e trazer. Ok? Então, o uso desta água é contínuo, ele não é descontínuo. Não depende do ato humano, de novo ato humano, o uso daquela servidão. A descontínua é aquela que depende do ato humano. Por exemplo, a de trânsito ou passagem, né? Você tem que passar lá para utilizar a servidão. Então, cada vez que você passa, você está utilizando. Na hora que você não está passando, você deixou de utilizar temporariamente. Tá? Positivas e negativas. Tá? Também é o mesmo critério do anterior, modo de exercício. A primeira, a letra A, contínua e descontínua. Letra B, positiva e negativa. Nas positivas, o dono do prédio dominante tem direito a fazer alguma coisa, a ir lá e usar de algo relacionado ao prédio serviente, ou seja, é um comportamento positivo do dono do prédio dominante. Exemplo, trânsito. Exemplo, pegar água no poço. Exemplo, levar o gado para pastar, etc. Tá? Negativa é quando o dono do prédio serviente tem que deixar de fazer alguma coisa para beneficiar o dominante. O exemplo é aquele que a gente deu da vista, por exemplo, né? Então, o dono do dominante não tem direito de fazer nada. Ele só tem direito de olhar para o mar lá. Entendeu? Então, ele não faz nada em relação ao serviente. O serviente é que tem que deixar de fazer, ou seja, um comportamento negativo por parte do serviente. É uma omissão, é uma abstenção por parte do serviente. Entendido? C. Ativas e passivas. A parte ativa da servidão é o prédio dominante. A passiva é o prédio serviente. Então significa o seguinte: o que é a servidão ativa? É o direito do prédio dominante de utilizar-se da vantagem. O que é a servidão passiva? É a obrigação do serviente de tolerar a vantagem para o dominante. Tá certo? D. Quanto à sua exteriorização, ela pode ser aparente ou oculta ou não aparente, tá certo? Então, aparente é quando aparece, quando você nota pelo sentido humano da visão, você consegue ver que tem ali uma servidão. Não aparente é quando aquilo está escondido, certo? Isso tem diferença. Por quê? Somente no caso das aparentes pode-se adquirir por uso capião. Vamos lembrar o que é uso capião para entender isso aí. Uso capião não é quando a pessoa está usando de forma ostensiva algo que não é dela, está parecendo ser o dono, ele está usando como se dono fosse, e a pessoa que é o dono de verdade, ele está dormindo no ponto aí, está deixando de fazer alguma coisa, e aí o tempo vai passando, e uma vez atingido o tempo previsto na lei, aquela pessoa, por esse uso, adquire o imóvel pelo exercício da posse em conteste durante determinado tempo. Isso é uso capião, ok? Mas, como que você pode dizer
que uma servidão escondida, oculta, ela está induzindo a contagem de tempo por uso capião. Vamos só entender essa história. Você não adquire por uso capião uma servidão que não está registrada? Então o cara não tinha como saber quando comprou. Lá no registro não consta. Tá? Aí, chegou lá, no imóvel. Se tem um cabo escondido, subterrâneo, levando energia do prédio A para o prédio B, e essa servidão não foi instituída no cartório, ou seja, tá oculta ali, como é que eu vou saber que existe aquilo para eu me opor? Ok? Então, se ela está oculta, ela não induz a uso capião. Então, você pode usar por 50, 100 anos uma servidão que esteja oculta, não aparente. Pelo fato dela estar oculta, ela não te dá o direito de adquirir a propriedade dessa servidão por uso capião. Lembrando que quando você adquire a propriedade da servidão, você não adquiriu a propriedade do pedaço de chão onde é usada a servidão. Você adquiriu o direito à vantagem que a servidão proporciona. Tá? Não é necessariamente a terra, ok? A terra continua sendo do cara, mas ele tem que tolerar que você exerça esse direito. O que importa aí é que se ela for oculta, ou seja, escondida, não dá para verificar a existência dela, não induz a uso capião. Isso na inteligência do artigo 1379 do Código Civil. Então, por exemplo, existe um aqueduto ou uma estrada onde a pessoa passa. É aparente. Servidão não aparente, a de não construir acima de certa altura, a de fornecimento de energia elétrica num cabo que está passando no subterrâneo e não tem nenhum vestígio da passagem desse cabo, ok? Então, a servidão não aparente não gera direito de uso capião. Então, para ter direito a adquirir essa servidão, você tem que fazer o contrato e levar ao cartório de registro de imóveis para registrá-la. Como que o cara que compra este imóvel vai ficar sabendo que ele é serviente de uma servidão não aparente? Porque está escrito, está registrado lá no cartório. Tudo bem? Quanto à sua origem, é uma questão controversa, tá? Não existe, para a maioria dos doutrinadores, a possibilidade de servidão legal instituída por lei, tá? Então, é quase consenso de que a servidão ela nasce ou do contrato ou do testamento, ou seja, de uma manifestação de vontade, ok? Para doutrinadores que acham que pode existir a servidão legal, vocês não precisam guardar isso porque é uma minoria, né? A grande maioria entende que não existe servidão legal, pelo menos na lei brasileira não existe, e não existindo, não tem servidão legal para ser considerada, né? Então, esses autores que acham que pode existir servidão legal classificam a servidão como legal, natural e convencional, tá? Onde legal seria criada pela lei, a natural seria aquela que foi determinada pelo curso das coisas em que a topografia, a natureza fez com que determinada vantagem passasse a existir, mas isso não se trata de servidão. E a convencional é essa que a gente está falando, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, como eu disse, porque a grande maioria dos autores, e é o que a gente vai levar para a gente, entende que só existe a convencional, ela pode surgir da vontade dos contratantes, de um contrato ou de um testamento. Modos de constituição, como está no artigo que a gente está estudando, não se presume, tá? Tem que ser previsão expressa no testamento ou no contrato.
se não tiver expresso, escrito lá no contrato ou escrito lá no testamento, não vai existir servidão. E ainda, além de constar no testamento ou no contrato, tem que levar a registro no cartório de registro de imóveis. Senão, não vale. Bom, os atos jurídicos que são requeridos para se registrar no cartório é o ato jurídico inter vivos, que é o negócio jurídico, que é um contrato, ou um negócio jurídico unilateral, que a gente chama de testamento, que é causa mortes, ok? Então, dessas duas formas, contrato ou testamento, você pode criar uma servidão e esse ato, ou o testamento ou o contrato, vai ser levado a registro do cartório de registro de imóveis para que fique valendo a partir de então essa servidão no cartório. Outra forma de criar a sentença a servidão é uma sentença judicial. Por exemplo, houve um acordo num processo, as pessoas estavam disputando limites, etc. E aí o cara tudo bem, eu concordo que a cerca passe por ali, mas você vai ter que me fornecer uma servidão. Então fez um acordo, o juiz homologou aquele acordo, manda a sentença que homologou aquele acordo junto com o acordo para o cartório para registrar. Outro exemplo de sentença, aqui reconhece o terceiro aí, que é o uso capião. Entendeu? Então a sentença que reconheceu o uso capião vai ser levada para ser registrada em cartório. Ok? Então a sentença judicial que homologou um acordo, que concedeu a A ou a B um direito de servidão, vai ser levada para ser registrada em cartório. Ou a sentença que reconheceu a ocorrência da uso capião vai ser levada em cartório. Tá certo? Para ser registrada. Então, é necessário o registro em cartório. De qualquer forma. Ou você vai levar o contrato que criou a servidão, ou você vai levar o testamento, ou você vai levar a sentença que reconheceu o direito à servidão. Destinação do dono, do proprietário. Imagine que uma pessoa é dona de 2 prédios. Ele decide dividir esses prédios em 2. Ele sabe que o prédio A vai ser muito desvalorizado se o prédio B não fornecer uma servidão de passagem ou de água para este prédio A. E ele quer vender o prédio A por um valor considerável. Então vamos supor que ele está pegando uma fazenda, está dividido em 2, só que ele sabe que o prédio A não tem água. A terra lá é mais árida, é mais difícil. Então ele sabe que essa fazenda do prédio A vale 500 mil só. Já o prédio B, que tem água em abundância, vale 3 milhões de reais. Ele sabe que se ele criar uma servidão de fornecimento de água do B para o A, o B cai de 3 milhões para 2 milhões e meio. Mas, em compensação, o A sobe de 500 mil para 1 milhão e meio. Então, ele vai lucrar nessa operação de instituir uma servidão. Mas a servidão não pode existir enquanto ele for dono dos 2. Então, ele está dividindo os imóveis, já vendendo um deles para outra pessoa, e no documento que faz esta venda, ele já institui a servidão em favor do outro prédio. Ok? Então, ela só é possível porque no momento de instituição dessa servidão, o dono de um prédio está deixando de ser o dono do outro. Não pode permanecer servidão enquanto o dono for dono dos 2 prédios. Ok? Então, se ele dividir as fazendas, desmembrar, e as 2 continuarem sendo dele, não pode ter servidão aí. Ok? Só ver aqui agora. Vamos parar por aqui na aula de hoje, só para que vocês tenham noção do quanto a gente andou. A gente está aqui no slide 20 de 31. Tá? Então, eu dei um total de 18 slides na aula de hoje, já.
A aula rendeu, porque vocês não perguntaram nada, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, aparentemente, ok? Então, a gente falou, sem contar a capa, né? Porque a capa é capa, não tem o que falar da capa. Nós demos 18 slides de conteúdo, sobrou 11. Então, na aula que vem, tranquilo, esses 11 vão de boaça, ok? Então, a gente não precisa avançar mais agora, porque já são 10 para as 10, né? A gente tem até as 10h05 para terminar essa aula, mas eu tenho que dar a vocês a oportunidade de fazer perguntas, de perguntar alguma coisa que vocês não tenham entendido de tudo que eu falei sobre servidão até agora. Antes de vocês perguntarem, só para lembrar vocês, então, daquilo que eu falei no slide anterior, da diferença entre servidão de passagem e passagem forçada. A servidão de trânsito ou de passagem, ela tem lugar, ela nasce de um contrato ou de um testamento, como a gente já viu aqui na servidão, e ela tem lugar não quando o prédio está encravado, é quando é cômodo, é mais vantajoso, conveniente para o dono do prédio dominante instituir essa passagem sobre o prédio serviente. Então ele oferece uma indenização, o cara aceita, fazem um contrato e registram este contrato no cartório de registro de imóveis. Ao passo que a passagem forçada, ela não vem de contrato, não vem de testamento, ela vem da lei, a gente estudou ela no direito de vizinhança. É direito do cara que teve o seu prédio encravado e que não tem mais acesso à via pública, certo? E ele tem direito a forçar o dono do prédio que vai conceder a passagem a concedê-la mediante indenização. Então, nos dois casos tem indenização, mas na passagem forçada, que é um direito de vizinhança, a pessoa não tem a opção de negar. Ao passo que na servidão de passagem ou de trânsito, ela nasce do contrato, então é convencional. Se eu não quiser deixar, não vai acontecer. Entendida a diferença? Fala aí comigo no chat se entenderam. Na forçada, tem que haver pagamento também? Tem. É mediante indenização correspondente, tá? Você pode voltar lá no slide anterior. Eu não me lembro de cor aqui o número do artigo, porque a gente não fica decorando o número de artigo, não, viu, gente? O código está lá para ser consultado na hora que for necessário saber o número de um artigo. Vocês têm que saber o conteúdo, né? O direito, e não o número que está no artigo. Bom, você volta lá no slide anterior, vai ter lá o número do artigo que determina que a pessoa que ficar no imóvel encravado, que não tem acesso à via pública, poderá constranger o vizinho que melhor possa conceder essa passagem à via pública a fazê-lo mediante indenização correspondente. Tá? Então, não tem isso de falar, não, você vai ter que deixar eu passar aí e não vai receber o valor. Não, você vai receber o valor, mas eu vou te constranger a me dar essa passagem, a me vender, né, na verdade, a me fornecer esse direito de passagem mediante a indenização. Dúvida? Entendemos? Mais perguntas? Ninguém tem mais pergunta não, gente? Pode falar aí no chat. Bom, se ninguém tem mais dúvida, boa noite para vocês. Lembrem-se em qual slide a gente parou para na aula que vem a gente começar a partir de direitos e deveres dos proprietários dos prédios, dominante e serviente. Belezinha? Beleza, boa noite. Muito boa noite, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Lembrando a vocês que esta aula estará gravada. Eu vou deixar o link do vídeo lá no fórum. Eu só vou renderizar esse vídeo aqui agora e subir para o YouTube. E aí
ele vai ficar disponível para quem quiser assistir, vai pegar o link lá no fórum, tá bom? Boa noite, gente. Um prazer, tá? Vão com Deus.